A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, vim trazer a sua palavra para hoje. Hoje ela se encontra em Gênesis capítulo 45 e o versículo eu vou ler para você o 13 até o 15. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Glória a Deus. Essa palavra, gente. Aqui está contando, vocês sabem, né, a história de José do Egito. José que teve um sonho, que um dia seria alguém que seus irmãos se prostrariam perante ele. O sonho que Deus deu, que Deus colocou no coração dele. E seus irmãos, tomados de inveja, planejaram o destruir, o matar, na verdade, mas por sorte que um dos irmãos disse, não vamos matar nosso irmão, vamos jogá-lo, né, numa cisterna. Então, quando passou o pessoal que levavam escravos, eles venderam José por 20 moedas, né, gente? Venderam o irmão para que ele fosse para bem longe, só para não terem mais que ouvir aqueles sonhos, o sonho que José tinha. Então aqui, quando essa passagem aqui que José chora e se lança no pescoço do irmão mais novo, aqui José já era o governador do Egito, com poder tamanho, um poder só não maior que o do faraó. José tinha salvado o Egito da fome. José agora também salvou os irmãos da fome, o pai. E aqui já faziam 2 anos da fome e seriam 7 anos. E aqui José, ele simplesmente mandou chamar o pai, mandou que viessem todos os irmãos, pai, toda a família, irmãs, tudo ia morar ali perto dele. E ali ele deu de tudo, do bom e do melhor. Ele perdoou os irmãos, porque ele fez um plano para que, quando eles levassem os sacos de cereais para o seu pai, que ele colocou um copo dele de prata, num dos sacos, ele deu um saco para cada um com dinheiro, para eles levar de volta o dinheiro. Então ele mandou um servo ir atrás e trazer o que tinha levado o copo. Só que Judá é o mesmo que vendeu ele para o Egito, né, como escravo. Só que Judá havia prometido para o pai dele que teria que levar Benjamim, porém ele o traria de volta. E o pai dele, como já tinha perdido José, tinha só Benjamim, que seria filho de Raquel, a mulher que ele mais amou. Então ele disse, você leva, mas traz de volta. E Judá se responsabilizou em trazer o menino de volta. E José fez aquilo ali para ver qual destino eles dariam a Benjamim. O que eles fariam com Benjamim, que era seu irmão?
Só que José se surpreendeu que Judá havia tido uma mudança de caráter, porque ele se ofereceu no lugar de Benjamim. Quando José mandou buscar o que roubou o copo, eles pegaram Benjamim, abriram o saco e viram que estava ali no lugar do Benjamim, no saco do Benjamim. E Judá ficou tão desesperado, porque agora teria que deixar o irmão ali como escravo. O que ele diria ao pai dele? Como ele voltaria para casa sem o irmão? Já que já tinha acontecido isso com José. Então o que ele fez? Ele foi até José, se desesperou, pediu por favor para ficar no lugar do irmão e contou toda a história a José. Meu pai não pode perder esse filho, porque ele já perdeu outro filho e ele não suportaria. Eu preciso mandar esse mais moço para casa, eu fico no lugar dele. Então José viu que Judá tinha mudado, porque ele podia simplesmente deixar ali e ir embora e não se importar como eles fizeram com ele. Mas não, ele se preocupou com o pai, ele se mostrou arrependido, deu para ver que ele tinha mudado. E José, imagina, gente, imagina tudo que José passou, porque quando a gente vê as pregações, a gente vê que as pessoas dizem: você não vê José se queixando, você não vê José se queixando para Deus. A gente não vê. Com certeza a gente não vê na Bíblia aqui. Mas só da gente se pôr no lugar dele, só da gente imaginar passar todos esses anos com aquela tristeza no coração do que os irmãos fizeram com ele. Só de você ler essa parte aqui, ó, José beijou a todos seus irmãos e chorou sobre eles. Você vê que ele ainda tinha aquele amor de irmão. Ele ainda tinha aquele amor de irmão, gente. E ele se desesperou, porque quando eles viram ele, eles não o reconheceram. Porque viram poder, viram um homem de poder, viram um homem ali na frente deles que era dono do Egito, bem dizer, e eles jamais imaginaram que era José. E José saiu dali e foi chorar escondido. Quando viu eles, José chorou. Então, essa história é tão triste, gente, porque ela nos passa uma mensagem triste, porque as pessoas que não acreditam que Deus é com a gente, as pessoas que não acreditam que Deus está fazendo em nossas vidas, elas podem um dia vir a precisar de você. Elas podem um dia acreditar nisso, que Deus faz coisas maravilhosas na vida, Deus transforma. Deus usou todo aquele sofrimento de José, ele usou tudo para o bem de José. E José pôde assim ajudar e livrar sua família da fome. Daquela fome, ele trouxe todos para ali, ele cuidou de todos. Então, gente, é tão triste quando as pessoas não acreditam no que Deus tem com você, que você está com Deus e que você está lutando para que tudo um dia seja melhor, para que sua vida mude. E com a sua vida mudada, você tem condições de fazer muitas coisas, de ajudar muita gente. Não deixe que a sua vida se resuma só em você, que você olhe só em volta do seu umbigo, que você tenha aquela ambição de ter as coisas só para você. Aqui José, ele tinha todo o poder e ele ajudou a todos.
Ele ajudou a fome de todos. Deus usou ele, deu sabedoria a ele, para que ele resolvesse ali todos aqueles problemas. E ele ficou conhecido na Bíblia, ele ficou conhecido até hoje, eternamente, por todo o sofrimento que ele passou e por toda a ajuda que ele deu aos próprios que desejaram o seu mal. E assim Deus quer da gente. Deus não quer que a gente guarde rancor, Deus quer que a gente perdoe, e Deus quer que a gente faça ao contrário. Que a gente faça ao contrário do que fizeram pra gente. Nunca queira o mal para quem lhe quis mal. Pague o mal com o bem. É isso que Deus pede para nós, é isso que Deus espera de nós. Por isso Ele fica nos transformando dia a dia. Por isso Ele nos impede de muitas coisas. Por isso Ele tira coisas que a gente achava que era tão importante e que agora a gente descobre que a gente tem uma decepção assim com certas pessoas, mas que um dia a gente vai perdoar e a gente vai estender a mão sempre que precisar. Mesmo que a mão não foi estendida a você, um dia você vai estender a mão. Porque cada um dá aquilo que tem dentro do coração. Cada um dá o que carrega. Se você não carrega amor, você não dá amor. E você nunca pode confundir amor com idolatria. Você tem que amar a pessoa, mas você não pode idolatrar, porque ela não é um ídolo, ela não é como você queria, como você gostaria que ela fosse. Ela é só uma pessoa. O único ídolo que você deve ter no seu coração é Deus. Mais ninguém. Amém? Então eu vou deixar essa palavra. Glória a Deus. Deixa um joinha aí, inscreva no canal. Fiquem na paz do Senhor Jesus. E que você tenha